experiência, né, que os pais deixam aos seus filhos, ou qual é a mais valiosa herança que é passada de pais para filhos. Se queremos saber como é um pai, como é uma mãe, né, de verdade, ninguém melhor para responder isso do que os filhos. Ninguém melhor para responder isso do que os próprios filhos. Os pais, na sua própria visão, né, eles possuem uma imagem deles mesmos, né? O pai, a mãe, eles possuem uma imagem deles mesmos, mas os filhos podem ter uma imagem completamente diferente dos pais. Com certeza que quem conhece de verdade quem é a pessoa é Deus. Mas nós temos essas visões diferentes do que nós pensamos, que nós mesmos somos como os pais, né? E do que os pais acham que eles são. Esses dias teve a festinha da Dia das Mães lá na escola da minha filha, né? E aí tinha várias plaquinhas assim levantadas, né? Aí tinha uma que era assim: Feliz dia do quando eu morrer vocês vão dar valor, né? A outra é as frases da mãe, né? A outra é feliz dia, quando a gente voltar, a gente compra, né? Tem várias frasezinhas assim, né? Outra frasezinha que era feliz dia que você não é igual a todo mundo, né? Você não é todo mundo, né? Que é quando a criança fala, né? Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. A gente achou isso interessante, né? Como que às vezes a criança, os filhos, eles enxergam esse, eu acho isso até de certa forma engraçado, né? Os pais, a mãe sempre fala esse tipo de frase, né? Mas se eu começasse aqui a perguntar um por um, né? Dos que já são adultos, né? Perguntasse assim: como que eram seus pais quando você era criança? Como eram seus pais quando você era criança? Ou pegando um jovem aqui, uma adolescente, como é que é teu pai, como é que é tua mãe, né, em casa? Qual é a visão que você tem sobre eles? Olha, nós, de duas uma, uma nós ouviríamos possivelmente boas histórias e também poderíamos ouvir histórias tristes. Sabemos que temos bons pais, boas mães, como também nós temos aqueles que são más, né? Maus pais, mas ruins. Então, todos nós temos nossas experiências, cada um em particular, momentos bons, momentos ruins, cada um com a sua experiência, mas uma coisa é certa: o poder da influência na vida dos filhos é enorme. Logicamente, os filhos vão olhar para seus pais antes que qualquer outro ser humano, porque a convivência primária é com seus pais. Daí entra para o pai, para a mãe, uma tremenda responsabilidade para com os seus filhos, mesmo que diante de Deus a ordem de aplicar o caminho do Senhor, de ensinar a criança é dada ao pai e à mãe. Então, é importante nós investirmos na vida dos nossos filhos, procurarmos dar uma boa saúde, uma boa educação, bons estudos para os nossos filhos, dentro da nossa capacidade melhor que nós podemos investir na vida dos nossos filhos, mas a mais importante herança que seus pais podem dar para seus filhos são os princípios da palavra de Deus. A mais importante herança que os pais podem dar para seus filhos é Deus, né? E o Deus que se revela nas Escrituras. Vamos investir o que podemos investir, né? De material, de educação, enfim. Mas o mais importante não pode ser esquecido. O principal é investir na vida espiritual dos nossos filhos, né? Então nós temos, né, na própria Bíblia algumas influências negativas que aparecem nas Escrituras. A Bíblia nos conta como alguns pais influenciaram negativamente seus filhos, alguns por serem maus, outros por serem egoístas ou negligentes, mas nós vemos isso acontecendo na própria Bíblia, né? Isso demonstra que, se na Bíblia acontece, imagina nos dias de hoje. Se isso é mencionado nas Escrituras do povo de Deus, imagina isso nos nossos dias. Então, um exemplo que nos é contado é de Atalia, a vontade de Atalia, que era a mãe do rei Acasias. Por mais que possa parecer, né, alguns pais deixam uma herança de vergonha e vexame. Esse foi o caso de Atalia, mãe do rei Acasias. Olha só o que a Bíblia nos fala. Era Acasias na idade de 42 anos, quando começou a reinar, em Jerusalém, 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe
Atalia, filha de Omri. Também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Isso mesmo que você acabou de ler. A mãe dele era a conselheira dele para ele proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, com a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então, o texto diz: a sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Ele acabou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Um homem de 42 anos, 42 anos, sendo influenciado negativamente para sua mãe para pecar, ser um mau rei e fazer aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Outro exemplo que temos na Bíblia também, que nós não devemos copiar, é o exemplo que nos é mostrado aqui de Rebeca. Rebeca, ela tinha 2 filhos, né, e ela sabia que o Esaú estava para receber a bênção do seu pai. Mas aí, o que ela fez? Quando ela soube que Esaú estava para receber a bênção ali de Jacó, já falei certo, Jacó, né? Jacó é a Deus abençoado. O que ela fez? Ela pega o irmão mais novo, que não era para receber a bênção, e fala assim: olha, vai lá, se desfaça do seu irmão, eu vou preparar aqui uma comida de acordo do jeito que seu pai gosta, para você poder receber a bênção no lugar do teu irmão. Isso foi o que Rebeca fez, né? Isso aí está em Gênesis 27, versículo 6, até o versículo 13. Veja só o que diz o texto. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido que teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoes antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou um homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e maldição. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, traz-nos. O que Rebeca está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, meu pai vai descobrir que eu estou tentando enganar ele, e ao invés de eu receber a bênção, eu vou receber maldição. E ela vira para ele e fala assim: olha, maldição vai receber eu, deixa eu receber maldição, não se preocupa com isso não, vai lá e faz o que eu estou mandando. Né? Ou seja, ela não estava nem pensando no que ela estava dizendo. Ela está dizendo: olha, seja sobre mim a tua maldição, somente obedece a minha voz. Ou seja, me obedece para fazer o que é errado, vai enganar o teu próprio pai. Vai enganar o teu próprio pai. Imagina uma mãe aconselhando os filhos a enganar os próprios pais, né? A esconder as coisas do pai, não deixa seu pai saber disso não. Vocês nunca viram isso, nunca ouviram falar de algo parecido, né? Não deixa seu pai saber, né? Ela ali dentro daquele contexto familiar ali, causando uma situação que depois o irmão mais velho queria matar o irmão mais novo, né? Por causa do... Quase que a história de Caim e Abel se repete ali, né? Queria matar o irmão por causa dessa situação que a própria mãe causou. Outro exemplo negativo que temos na Bíblia, e nós não vamos ter condições de ler porque o texto é grande, foi o exemplo de Davi, né? Um exemplo negativo de Davi como pai. Era um pai ausente no lar, no acompanhamento dos seus filhos. Isso trouxe problemas para a família, tal ponto que ele mesmo não conseguiu resolver. Seu investimento estava com os problemas do reino. Enquanto a sua ausência em casa foi sentida, ele trouxe grande crise entre os filhos, né? A ponto de um filho violentar a própria irmã, né? De mãe diferente, violentou a própria irmã, o outro ficou com raiva, prometeu vingança, se vingou, matou o outro filho, foi uma confusão. E
E esse Absalão depois se levantou contra o próprio pai Davi. Davi teve que fugir, ficar fugitivo, porque Absalão queria matar o próprio pai. Então isso é uma enorme confusão, mas como que tudo começou? Primeiro tem um mau exemplo dele com Adultério, com Batseba, que ela ali já começou a acarretar problemas para a família ali, e a ausência dele dos filhos. Tanto que mais à frente parece que Davi tentou se consertar com seus filhos, mas principalmente com um filho chamado Salomão, né? Tentou se consertar com Salomão. Salomão também, depois vendo aí o exemplo do seu pai, ele escreve conselhos aos jovens, no qual nós temos um excelente livro de sabedoria de Provérbios. Então, irmãos, temos que tomar cuidado para não influenciar negativamente seus filhos, né? Mamães, os papais também presentes aí, cuidado para não influenciar, para dar um mau exemplo para os seus filhos, por meio de conversas inconvenientes que os filhos estão ali vendo, ouvindo, por meio de maus exemplos, por meio de colocando um contra o outro dentro da família, por meio de maus conselhos, ou simplesmente por estar ausente na vida do lar. Seja presente na vida dos seus filhos, converse, procure entender o que ele está passando, o que ela está passando, né? Se aproxima, pergunta mesmo, tenha comunhão, proximidade com o seu filho. Faça papel de mãe, faça papel de pai. Mesmo que depois as suas casas vão virar plaquinhas aí na festinha da escola, fala o que tem que ser dito, né? Depois que o homem será vereador e coisas assim do tipo, né? Agora, temos também na Bíblia exemplos de influência positiva, como nós já lemos aqui no livro de Jó. Jó, ele orava pelos seus filhos, ele santificava os seus filhos. Conforme nós lemos em Jó capítulo 1, versículo 4, versículo 5, diz aqui que eles iam, seus filhos, à casa uns dos outros, né? Faziam banquetes, cada um com sua vez. Então parece que os filhos de Jó tinham o costume de um ir na casa do outro, faziam banquetes. Jó era muito próximo, muito rico, então os filhos sempre fazendo festas ali, uma família parecia ser uma família muito unida, né? E diz aqui, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer, beber com eles. Versículo 5 dizia, pois que, recorrido ao número de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantavam de madrugada e ofereciam holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, ele se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. E nós vemos um forte exemplo de oração pelos filhos. Você tem orado pelos seus filhos, pela vida espiritual deles, pelo casamento deles, mas não é casamento, pelo futuro casamento que seja, né? Tem orado pelos seus estudos, tem orado pelas amizades que ele tem orado pelos seus filhos. Jó se levantou de madrugada, antes de tudo, depois de um certo período, né? Os filhos festejaram, banquetearam, fizeram as festas. Assim, vai que os meus filhos amaldiçoaram a Deus, pecaram contra Deus. Vou pedir para Deus que tenha misericórdia dos meus filhos. Ora a Deus, para que Deus abra os olhos dos seus filhos, para que eles entendam o caminho da verdade, para que eles compreendam a palavra de Deus, as verdades espirituais que muitas vezes ficam ocultas, né? A gente não consegue enxergar, mas a gente orando, Deus pode abrir os olhos, fazendo com que eles compreendam e se entreguem a Deus e vivam para a glória de Deus. E isso demanda esforço, dedicação, muitas vezes levantar de madrugada para orar, levantar de madrugada. Um exemplo positivo também que nós temos aqui é de Eunice e Lóide. Nós vemos isso lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Eunice e Lóide, elas eram mãe e avó de Timóteo, que era companheiro de viagens do apóstolo Paulo, né? Pastor Timóteo. Timóteo tinha um pai distante, um pai que não se portava com Deus, mas a avó e a mãe assumiram a educação espiritual de Timóteo. E elas fizeram um excelente trabalho, exerceram uma excelente influência positiva na vida de Timóteo, que serviu isso para a fase adulta dele. Tanto que o apóstolo Paulo, quando passa na região onde
e da mãe, da avó Lloyd e da mãe Eunice. Veja que Paulo diz ali, né? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd. Aí parece que Lloyd passou para a filha, né? Eunice, e as duas passaram para Timóteo. Olha a importância dos avós na vida espiritual dos netos. Que os irmãos sabem que tem muito avô aí, muita avó fazendo papel de mãe e de pai, né? Tem muito avô, muita avó fazendo papel de mãe, fazendo papel de pai. Se Deus está te dando esse privilégio de exercer influência sobre a vida dos seus netos, exerça boas influências. É como alguém disse, né? Qual é a função dos avós? Estragar os nossos filhos. Alguém vai citar a função dos avós é estragar. A gente cuida, a gente cria, a gente educa, aí vem os avós e estraga. Assim, você não pode comer chocolate. O avô já vem logo com aquele bombom serenado, né? Aquele bombom serenado, logo aquele bombom de plástico, aquela barra de chocolate. E se reclamar, já está logo uma bola de torneio para a mulher ficar esperto, né? Então, assim, o pessoal brinca muito, né? Olha, aí a mãe e o pai falam assim: olha, não faz isso, não deixa fazer. Aí o avô e a avó falam: o quê? Deixa fazer, deixa o menino, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, né? O papel do avô e da avó não é só estragar os filhos, né? Estragar os netos, é educá-los também, exercer excelentes influências positivas, espirituais na vida dos seus netos. Mas alguém está pensando, mas quando você for avô, você vai saber. Eu sei, quando chegar lá, eu sei que eu vou. Aí eu descubro como é que é, né? O que você tem feito para influenciar? Né? O que você tem feito para influenciar positivamente seus filhos? Você dá um exemplo de temor a Deus, de oração, de estudo da palavra, de amor, de compaixão, de disposição para perdoar. Os nossos filhos estão observando. Então, só aquela coisa assim: ó, faz o que eu estou mandando, mas não faz o que eu faço, isso não cola, isso aí não adianta, né? Tem que dar um exemplo. Aquela história assim, né? Ó, vai para a igreja que eu vou ficar aqui descansando. Não adianta, tem que ir para a igreja, vem lá da igreja chamar, vem comigo. Tem que dar um exemplo. Isso é uma influência positiva, porque como que você vai levar os seus filhos para um caminho, para um lugar que você mesmo não quer ir? Faz sentido um negócio desse? Não faz. Como que você vai ensinar o caminho de Deus para os seus filhos se você não anda com Deus? Como você vai ensinar a palavra de Deus para os seus filhos se você mesmo não se interessa pela palavra de Deus? Então vamos procurar exercer influência positiva espiritual na vida dos nossos filhos, trazendo os nossos filhos para mais perto de Deus. Pastor, mas eu mesmo não estou tendo essa vida espiritual. Nunca é tarde para começar. Tarde para começar só depois que você morreu. Mas se você está aqui, está vivo, enquanto está vivo tem esperança, né? Começa hoje a conversar com Deus, a buscar mais a Deus, a dar o exemplo nessa área. Terceiro ponto do nosso estudo de hoje é a questão da criação dos filhos, né? Criando os filhos para a glória de Deus. O exemplo que nós temos na Bíblia de Manoá e sua esposa, em Juízes 13. Nós vemos aqui que Manoá foi o pai de Sansão, fortão do cabelão, né? Sansão, sua esposa. Quando o anjo vem e fala, dizendo que eles iam ter um filho, a esposa de Manoá ficou preocupada, né? Diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ou seja, o anjo falou: olha, vocês vão ter um filho. E a mulher perguntou: tá, mas como que eu vou criar esse menino? E aí o anjo foi embora, e depois o pai, né, ora, assim, então volta de novo e nos ensina como que nós vamos criar esse menino. A preocupação deles é que eles queriam criar Sansão de acordo com os padrões, de acordo com a orientação de Deus. De acordo com a orientação de Deus. Então nós temos aqui alguns princípios sobre criação dos filhos. Primeiro, precisamos da presença de Deus na criação dos filhos. Isso faz toda a diferença.
Por mais experientes que sejam os pais, por mais vividos que sejam os pais, a presença de Deus na criação dos filhos vai fazer toda a diferença. A criação com a orientação, a independência de Deus é incomparável. Incomparável. É garantido? Não. Própria Sansão foi fiel a Deus? Não. Infelizmente não. Mas eles fizeram parte deles conforme Deus orientou. Então, cultive nos seus filhos a importância do temor a Deus, através da leitura da Bíblia, da comunhão com Deus, participação dos cultos, tentando trazer Deus para dentro do lar, abrindo a Bíblia dentro de casa, lendo, orando com a família. É difícil, é corrido, eu sei, mas é necessário, é vital. Além disso, nós temos o segundo ponto, é a orientação de Deus. Como nós vimos, Manoá queria saber o que fazer com o menino, como criá-lo. Em outras palavras, podemos fazer como Manoá diante de Deus, perguntar a Deus, pedir a orientação de Deus, como ensinar os nossos filhos, como educá-los. Deus, como é que eu faço? Aí eu vou procurar respostas de Deus, onde está escrito. Vou abrir a Bíblia, vou começar a pesquisar o que a Bíblia fala sobre criação de filhos. Vamos lendo, vamos buscando, vai buscando a direção de Deus, e Deus, para quem precisa de sabedoria, Deus vai dar. E a pergunta é: qual é a maior fonte de influência sobre a vida dos seus filhos? O que está influenciando mais eles? É a televisão? É a internet? São os filmes, as séries, o convívio escolar, os coleguinhas, as amizades? O que está exercendo a maior influência na vida dos seus filhos? Ou vocês, como pais, estão exercendo a maior influência na vida dos seus filhos através do conhecimento, do convívio com Deus, com a palavra de Deus? A maior fonte e maior influência deve vir dos pais que conhecem a Deus, influenciando seus filhos a andarem com Deus. Por fim, então, irmãos, nosso terceiro ponto de hoje é criando os filhos em meio aos problemas familiares, que toda família tem os seus problemas. Um exemplo forte que nós temos aqui é o de Ana. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós veremos que a vida de Ana era uma vida conturbada, era uma vida atribulada. E apesar disso, Ana se torna um bom exemplo para os mães da nossa época. Ana, o marido dela, Eucana, tinha duas mulheres. Ana tinha dividido uma dela com outra mulher. Naquela época tinha muito disso, né? Tinha dois homens que tinham 2 ou 3 esposas. Graças a Deus isso aí acabou. Aí a outra esposa, Penina, ela tinha 2 filhos. E Ana era estéril, Ana não tinha como ter filhos. Penina, para provocar ciúmes de Ana, que ela queria ser a esposa preferida, né? Ela provocava Ana excessivamente. E Ana ficava magoada excessivamente também. Então, como que Ana lidava com essa situação? Primeiro, nós vemos que Ana chorava. Versículo 7, versículo 8. Ana chorava. Né? E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Chorava, sempre vivia triste por causa da provocação, todos os dias passando por aquela situação. Né? Sabe aqui, mamães presentes, né? Saiba que chorar é uma válvula de escape que Deus nos deu. Você não precisa ser forte e dizer eu não choro. Não precisa ser forte. Guardar o choro, segurar o choro, pode ser até perigoso para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde física também, que pode acarretar em problemas físicos também. Né? Mas a emoção pode acarretar em problemas físicos. Então, chorar é uma válvula de escape que Deus nos deu. Nós temos a liberdade de chorar diante do Senhor quando nós não nos sentimos bem. Tá? E lembra que um dia nós estaremos em um lugar onde não haverá mais choro. A palavra de Deus nos
diz: confiar nele como povo em todos os tempos, derramar garantia em vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Mamães, papais presentes, a Bíblia nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você é fraco, o poder de Deus pode se aperfeiçoar em você através da sua fraqueza. Quando Deus diz para Josué ser forte e corajoso, é porque Deus promete que estaria com Josué. A força de Josué consistia em confiar em Deus. Deus dizia: ser forte e corajoso, porque eu sou convosco. Eu estou convosco. Então, a força de Josué consistia em confiar em Deus, que Deus estaria com ele, dando a ele a vitória no meio das guerras que ele teria que enfrentar e na liderança da nação que ele teria que liderar. Então, ser forte e corajoso é ter a confiança em que Deus como nossa fortaleza, como nosso fortalecedor. Em outras palavras, confia em Deus, mãe. Confia em Deus, papai. Confia em Deus. E se está passando por uma situação que está te fazendo chorar, seja fraco. Pode ser fraca diante de Deus, como Ana era fraca. Seja fraca. Seja fraca na presença de Deus. Quando as coisas apertarem, estiverem difíceis, chora. Vai chorar. Deixa descer rios de lágrimas dos seus olhos. Derrama perante o Senhor o teu coração. Derrama as suas lágrimas diante de Jesus. Coloca todas elas diante dele. Ora, confia no Senhor e fortaleça o teu coração no Senhor. E deixa a graça de Deus te fortalecer. Deixa Deus te fazer forte. Deixa Deus fortalecer o teu coração. O poder de Deus vai ser aperfeiçoado através da sua fraqueza. Mas não perca sua confiança no Senhor. Não perca sua confiança no Senhor. Continue orando, chorando, confiando, se fortalecendo em Deus. Ana, apesar disso, apesar de ela chorar, Ana não abandonou seus compromissos com Deus. Ana não abandonou seus compromissos com Deus. Versículo 12 nos diz assim que ela, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou o seu amor, perseverando ela em orar. Todo ano ela ia lá para o templo, todo ano ela ia lá fazer a cerimônia. Ela permaneceu fiel, indo aos cultos, mesmo com as amarguras, com os maus entendidos, com a provocação, ela não abandonou seus compromissos, ela continuou fiel. Ana teria razão para querer ficar em casa, mas ela sempre ia ao templo e perseverava em orar. Sabe, irmãos, hoje em dia a gente está vendo crentes muito fracos. Qualquer probleminha faltou o culto. Qualquer probleminha não estou em condições. Ano passado, situações que a gente não pode imaginar. A luta que ela passava. Mas apesar disso, ela perseverava, seguia o Senhor, perseverava, no culto, perseverava na oração. Se você entende que o caminho de Deus é perfeito, você deve permanecer fiel a Deus e não abandonar os seus compromissos com Deus. Eu estava conversando com a minha esposa, olha como que Deus faz as coisas. A gente percebe, você tem ali, olha, vamos pensar no dízimo, né? Dízimo é 10%. Então você, 10% você vive com 90%. 10% você devolve para o Senhor como forma de gratidão. Você está vivendo com 90%. Você está dando 90%, vai vivendo 10%. Aí a gente pensa no culto ao Senhor. Nós temos 7 dias na semana, considerando que um dia é dedicado ao Senhor, sendo que nesse dia você gasta, vamos supor, na parte da manhã para vir no culto. A gente tem aqui o que? 2 horas de culto na parte da manhã, se esticar um pouquinho dá 3, né? E 1h30, 2 horas de culto na parte da noite. 4 horas do seu dia para Deus, do domingo. E o quanto que você gasta na sua semana? Quantas horas você gasta na sua semana, nos seus afazeres, com sua família, com suas atividades, com os estudos, com o seu trabalho? E não é que muitas vezes chega no domingo, né, esse pouquinho de tempo que a gente tem para cultuar, para ter comunhão com os irmãos, para demonstrar gratidão a Deus, a gente falta. Não é verdade? Às vezes Deus não exige tanto de nós assim, mas apesar disso a gente falha. A gente não percebe o quanto que nós estamos olhando coisas que são tão pequenas e oportunidades únicas que Deus nos dá para aproveitar naquele momento para dar
mesmo que as coisas fiquem difíceis, permaneça fiel, perseverante. Ou seja, na família, conflitos, desentendimentos sempre ocorrerão. Vai ter momentos que a sua família vai passar por fases. Deus nos livre, né? Pode ser que aconteça isso. Vai desestabilizar, até chegar a desestabilizar até a nossa fé, de querer causar dúvida e impacto na nossa fé. Mas, irmãos, algumas vezes você vai ter conflitos com menos frequência, outras vezes conflitos com maior frequência, problemas maiores, problemas menores, mas o ponto é que nós não temos motivos para abandonar a Deus, faltar aos cultos, entregar os carros da igreja, desistir desanimado, deixar de cantar, deixar de louvar, deixar de orar, deixar de ofertar, deixar de adorar. Cristo deu a vida por nós. E o que nós damos para Cristo? Nossa vida para Ele, tudo que somos, tudo que temos. Nem Ana, apesar de toda a luta que ela passava, não abandonou o Senhor e foram bons exemplos para os seus filhos. E nem Jó. E Jó, só li o iníciozinho da história de Jó ali. Mas quem conhece a história de Jó sabe que os seus filhos morreram. Os seus filhos morreram. Ele perdeu tudo que tinha, mas ele não abandonou a Deus, ele não abandonou a fé, ele continuou firme e perseverante. Os amigos vieram para acusar ele de pecado, falando: gente, eu não pequei. Não, mas você pecou, eu não pequei. Ele começou a se justificar diante dos seus amigos. O livro inteiro, praticamente, né? A maior parte do livro, são os amigos dele tentando acusar ele, falando: Jó, admite mal os seus pecados, Jó. Eu não pequei. Quando ele já começou a se justificar demais, Deus interrompeu e falou assim: ó, parou. Jó, quem foi que formou o céu, quem foi que formou a terra, quem foi que formou os animais marinhos? Foi sim, pede perdão a Deus, que ele estava se justificando tanto que ele não pegou, já estava quase começando a se desobedecer. Antes que ele pecasse, Deus interrompeu ele a história. Ou seja, momentos difíceis não são para nos afastar de Deus. Momentos difíceis são exatamente para nos aproximarmos de Deus, para que o poder de Deus seja visto em nós através da nossa fraqueza. Bem, e por fim nós vemos que Ana, ela consagrou o seu filho ao Senhor. Consagrou o seu filho ao Senhor. Naquela época, nós vemos que o sacerdote Eli estava falhando gravemente em cuidar dos seus filhos. Seus filhos eram sacerdotes que estavam fazendo coisas erradas no templo de Deus. No templo de Deus. Coisas horríveis e horríveis da nação. E o pai deles não corrigia eles. Ana consagrou, fez um voto com Deus, falou: se o Senhor me der um filho, vou entregar ele para servir o Senhor no templo. Ana poderia pensar: eu vou dar o meu filho para servir o Senhor, para dar um testemunho diante de Deus. Mas Ana, ela não olhou para o exemplo dos homens, ela olhou para Deus. E ela fez o compromisso dela com Deus, o compromisso dela era com Deus, não com os homens. Se aqueles homens iam falhar na educação que iam dar para Samuel, eles iam se sentar com Deus. Ela estava fazendo a parte dela. Ana consagrou o seu filho ao Senhor e não aos homens. Se aqueles homens procedessem erroneamente, Ana tinha certeza que Deus sobraria com Deus, já estava cobrando. Eu pergunto que eu faço, velho. Você já consagrou seus filhos a Deus? Mas com isso eu somo mais uma pergunta. Você já se consagrou a Deus? Porque você vai querer consagrar seus filhos a Deus sem você mesmo se consagrar? Qual é o sentido disso? Se você se consagrar, sim. E a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está sendo oferecida através do Senhor Jesus. A consagração a Deus começa através do arrependimento dos nossos pecados, através da confissão dos nossos pecados diante de Deus e o reconhecimento que Jesus morreu na cruz para
Então pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e a partir daí dizemos: agora eu vou servir até o fim, Senhor, até o dia que eu me encontrarei com o Senhor no céu, nos ares. Deixa eu dizer uma coisa: consagrar filhos a Deus não garante a salvação dos filhos, certo? Se você acreditava que consagrar filhos a Deus garantiria a salvação do seu filho, não, isso não garante a salvação dos seus filhos. Como eu já disse, Sansão era um filho consagrado desde antes do seu nascimento, mas ele não serviu a Deus, pelo contrário, foi um péssimo exemplo. Samuel foi o filho de um voto que ele sim serviu ao Senhor fielmente. A consagração é um momento em que os pais entregam seus filhos a Deus. Primeiro reconhecendo que o filho vem de Deus e entregando o filho a Deus para que seja feita a vontade de Deus na vida da criança. Concluindo então, criar filhos é uma arte. Você pode criá-los do jeitinho como você foi criado. Você pode criá-los diferente da maneira como você foi criado. Isso aí é você e a tua família. Você tem a opção de criar seus filhos do jeito que você quiser. Você pode criá-los de acordo com o que você tem visto na televisão. Você pode criá-los da forma como você leu no livro. Mas deixa eu dizer, o melhor método de criação de filhos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se todos esses exemplos que você tem lido, visto, ouvido, não estão baseados nas Escrituras, pode até ajudar de alguma maneira, mas não é o melhor método. O melhor método é a palavra de Deus, são as Escrituras. Porque Deus é o arquiteto da família, Ele é o criador da família e Ele entende bem sobre pais e filhos do que Ele projetou. Ele é o criador da família, Ele é o idealizador da família. Então ninguém é melhor do que aquele que criou uma palavra da família, a palavra de Deus. Então que nesses dias das mães, não só as mamães, mas também os papais presentes, as avós mães, as avós mães, os papais, os vovôs papais aí presentes, todos possam ter um alvo, ser bons exemplos para os seus filhos, influenciando seus filhos para a glória de Deus. Se você já criou seus filhos já são adultos, você acha que falhou, não é tarde para começar a pedir perdão, mesmo aí que os filhos já são adultos, vai tentar influenciá-los positivamente para a glória de Deus. Se os filhos ainda são crianças, ore por eles, leia a Bíblia com eles, incentive o caminho do Senhor. Se são jovens adultos, a mesma coisa. Se não tem filhos ainda, pretende ter um futuro para a glória de Deus. Se Deus quiser, já começa a orar agora pelos filhos, para a glória de Deus. Nossos filhos são herança do Senhor, são eles para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos bons exemplos que temos na Bíblia, também por exemplos negativos que nos servem de alerta para que não venhamos a repeti-los. Pedimos que o Senhor abençoe, meu Pai, as nossas famílias, as famílias aqui representadas, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor esteja nos cuidando, abençoando, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.